Olá, saudações a todos. Eu sou o apóstolo Robson de Jesus. Mais uma vez aqui nós estamos para falar da palavra de Deus. E hoje, pessoal, eu tenho algo muito grave a dizer, algo muito sério. É difícil para mim falar isso que eu vou falar hoje através desse vídeo, mas eu quero que você preste atenção, tá? Desde o início até o fim desse vídeo. Desde já se inscreva nesse canal, curta. Todas as vezes que eu publicar um novo vídeo, você será o primeiro ou a primeira a ser notificada desse vídeo. Então é importante que você se inscreva, curta esse vídeo, ok? Se você ama a palavra de Deus, a qual eu estou aqui para pregar, para falar dela, curta e se inscreva nesse canal. Eu lhe peço em nome de Jesus. E o assunto que eu quero tratar hoje aqui com vocês, como eu disse, é muito sério, é muito grave e chega até ser uma denúncia, tá? Eu vou falar hoje do sacrifício. Sabe aquelas campanhas feitas por algumas igrejas, por alguns pastores? Aquelas campanhas com o intuito, com a finalidade de levar as pessoas a sacrificarem os seus bens, a venderem os seus bens, a sacrificarem um mês de salário, o 13º, e doarem na igreja como oferta. Eu vou falar justamente a respeito disso, dessas campanhas de sacrifício. Eu não vou aqui citar uma igreja ou outra, porque hoje não é só uma igreja, não é só um pastor apenas que faz isso, mas alguns outros aderiram a essas campanhas. E eu vou explicar para vocês por que disso. Gente, eu pretendo ser o mais breve possível, porém você precisa entender, para ficar claro, tudo a respeito do sacrifício, tá? Eu pretendo gravar esse vídeo e não estender muito. No máximo ele vai ter 20 minutos, 30 minutos estourando, tá? Mas preste atenção, porque você deve conhecer alguma pessoa que faz parte de alguma igreja que existem essas campanhas, ou você já deve mesmo ter feito parte, tá? Independente daquilo que você vai ouvir aqui hoje, se você faz parte ou não dessas igrejas, não abandone a presença do Senhor Jesus Cristo. Aquele de mais importante que nós possamos conquistar na vida é a presença de Deus, é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo. Então, independente daquilo que você vai ouvir, não abandone a presença de Deus. Continue congregando, frequentando em alguma igreja, pois isso é importantíssimo, tá? Ok? E, gente, como eu disse, não apenas um pastor, uma igreja, mas outras igrejas e outros pastores também fazem essas campanhas de sacrifício em suas igrejas, tá? E como funcionam essas campanhas? Como eu disse, as pessoas são levadas, são induzidas, são convencidas a doarem algum bem, a fazerem uma grande oferta, venderem algum bem que ela possui, um carro, um apartamento, casa. Já teve pessoas que venderam casas, apartamentos, já deram um 13º, uma oferta muito alta na igreja. E elas fazem isso geralmente na promessa que o pastor faz para ela, de que se ela fizer aquele sacrifício, ela vai receber algo de Deus em troca, a bênção que ela espera, o milagre, a graça de Deus que ela espera, tá? Então, praticamente 99% das campanhas funcionam em torno disso, tá? É feita uma campanha, as pessoas geralmente têm sonhos, têm objetivos, têm problemas para elas resolverem, e esses pastores utilizam disso, tá? Dos problemas que as pessoas têm, das aflições, dos sonhos, dos objetivos, para levarem essas pessoas a venderem, a sacrificarem algum bem que elas possuem. E nós vamos ver aqui hoje como era o sacrifício da Bíblia.
você vai entender exatamente como era o sacrifício que era realizado aqui na Bíblia. Se é igual ao que eles fazem, se é diferente, tá? Então, por isso que é muito importante que você acompanhe esse vídeo até o final. E eu digo a você que aquilo que você vai aprender hoje aqui, dificilmente você vai ser enganada por alguma pessoa mal intencionada, por algum pastor, por alguma igreja, tá? E vai aprender muitas coisas também, tá? Então, vamos primeiro saber como era o sacrifício na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, tá? Todos nós sabemos que um líder espiritual, um pastor, ele deve estar baseado na Bíblia, nas Escrituras. Se ele começar a ensinar algo que está fora da Bíblia, das Escrituras, se torna uma heresia. O que é uma heresia? É um falso ensinamento, é uma doutrina falsa. E, como toda doutrina falsa, vai levar as pessoas a errarem, tá? Então, tudo que um pastor, tudo que uma igreja deve fazer tem que estar nas Escrituras Sagradas, tá? Porque é a palavra de Deus que é a base para a igreja, ok? Então, preste atenção. Vamos ver agora como era praticado o sacrifício da Bíblia. Você vai entender exatamente como era o sacrifício da Bíblia agora, tá? Então, preste atenção. O primeiro livro que eu vou citar para vocês é o segundo livro de Samuel, versículo de número 13. Preste bem atenção ao que diz. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele é o rei Davi, sacrificava ele bois e carneiros cevados, tá? Segundo Samuel 6:13. Para você entender rapidamente, tá? A arca de Deus havia sido roubada pelos inimigos, tá? E Davi, ele armou um plano junto com seu exército de tomar essa arca de volta. A arca onde continha ali a presença de Deus, tá? Naquela época era dessa forma. E o rei Davi, ele recuperou a arca que havia sido roubada pelos inimigos de volta. E no caminho de volta para a terra, para Israel, sucedeu que quando os que levavam a arca de volta, quando eles traziam de volta a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados, ok? Gente, na medida que aqueles homens carregavam a arca, a cada 6 passos o rei Davi oferecia ofertas a Deus, tá? O rei Davi, como você sabe, ele era riquíssimo, ele era um rei, então todas as riquezas, todos os tesouros do reino ele tinha, tá? Toda a abundância do reino era do domínio dele, tá? Então ele tinha muitos bois, muitos carneiros, ok? E a Bíblia diz que ele sacrificava como oferta a Deus. Gente, então o sacrifício nada mais, nada menos é do que isso. Ele sacrificava os bois. Naquela época, tá? Era os bois, a quantidade do rebanho deles, o número de bois, de carneiros, era como se fosse o dinheiro deles. Então eles ofereciam como sacrifício a Deus e queimavam o animal. Esse era o ritual de oferta que eles faziam a Deus, tá? Era desse jeito naquela época. É só você perguntar para qualquer judeu, tá? Que ele vai confirmar isso que eu estou te falando. Então, eles sacrificavam o animal e ofereciam como oferta a Deus. Como Davi era muito rico, então ele tinha muitos para sacrificar, para ofertar a Deus, tá? Então, o sacrifício era isso, ok? Eles matavam, eles abatiam um animal, sacrificavam, tá? Por isso que quando você lê na Bíblia sobre sacrifício, é porque eles tinham que sacrificar um animal, eles tinham que matar, tá? Então, ele sacrificava, ele oferecia as suas ofertas a Deus, de acordo com os bens que ele tinha, né? Davi era muito rico, então ele podia certamente fazer essas ofertas, tá? Agora,
Vamos ler outra passagem da Bíblia agora, que está lá no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o capítulo agora de número 22, tá? E outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: são poucos os pastores que fazem isso que eu estou fazendo aqui agora, porque realmente é muito difícil você tomar conhecimento disso. Eu fazia parte dessas igrejas que tinham essas campanhas. E mesmo sem conhecer a Bíblia, eu não concordava com isso. Quando eu passei a compreender a Bíblia, a entender, a ler, a estudar, daí me veio esse impacto, esse choque, né? Porque realmente é um choque. Vamos lá, então. Livro de Gênesis, capítulo de número 22, versículo 13. Olha só o que diz. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto. Holocausto era um ritual onde eles queimavam o animal e era uma oferta que eles faziam a Deus. Então, Abraão, ele viu um carneiro e ofereceu como oferta a Deus um carneiro. Abraão também foi um dos homens mais ricos, mais prósperos daquela época. E ele ofereceu essa oferta a Deus, tá? Uma oferta, um carneiro. Ok? Agora vamos lá no livro de Levítico, tá? É necessário você entender, ok? Não adianta de nada eu falar aqui que não concordo, que é errado, e não ter base, não ter argumento, não ter fundamento para te apresentar. Então, aqui eu estou apresentando os fundamentos, tá? Levítico agora é capítulo de número 4, o versículo é o de número 2, tá? Versículo 2 e 3. Fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo seu pecado. Então eles sacrificavam um animal, tá? Naquela época era uma determinação de Deus. Os pecados só eram perdoados, digamos assim, cobertos, quando era oferecida uma oferta pelo pecado. Então, matava-se um animal e o sangue dele, sendo derramado, representava os pecados sendo perdoados espiritualmente, sendo cobertos, tá? Hoje não é necessário mais fazer esse tipo de oferta, porque Jesus Cristo, para os cristãos, para aqueles que creem no Senhor Jesus, Jesus Cristo já fez essa oferta por nós, ele já se sacrificou, ele já se ofereceu por nós. Então, naquela época, para que as pessoas fossem perdoadas dos pecados, oferecia-se um animal como sacrifício, tá? Matava-se o animal, então, por isso que era um sacrifício, ok? Para finalizar de vez agora, e você entender, né? Acredito que você já entendeu já só com essas passagens o que era o sacrifício que está aqui na Bíblia, tá? Muito diferente desses que é ensinado nessas igrejas. E só para finalizar, agora livro de Hebreus. Hebreus, o capítulo é o de número 11, o versículo agora de número 4. Preste atenção. Pela fé, Abel, filho de Adão, ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala, tá? Então, Abel, filho de Adão, ofereceu uma oferta
que agradou a Deus. A Bíblia diz que foi uma oferta excelente que ele fez. Então, ele deve ter ofertado, deve ter sacrificado um animal sem defeito, e ele deve ter escolhido o melhor do rebanho para poder sacrificar. E Deus, ele se agradou da oferta dele, tá? E Abel, ele não sacrificou todo o rebanho dele, ele não seria louco de fazer isso. Jó, ele não sacrificava, não oferecia ofertas para Deus tudo que ele tinha. Eles não eram loucos para isso, tá? Eles sacrificavam aquilo que eles tinham condição, ofereciam ofertas a Deus, aquilo que eles tinham condição de fazer, tá? De acordo com as riquezas que eles possuíam, com os bens, com a renda que eles tinham, tá? Então, o sacrifício da Bíblia nada mais, nada menos era do que isso, tá? Abel, ele ofereceu sua oferta do rebanho que ele tinha, ele escolheu o melhor, o mais bonito, e falou, esse daqui é para Deus, tá? E para Deus não é qualquer coisa, tem que ser o melhor. Então ele escolheu dentre o rebanho dele um carneiro, uma ovelha, que seja, e ofereceu como oferta a Deus. E o irmão dele, Caim, ofereceu uma oferta do campo, tá? Só que Deus, ele se agradou mais da oferta de Abel do que a de Caim, tá? Mas isso não vem ao caso agora. Eu citei essas passagens para você entender como era o sacrifício da Bíblia, tá? Das Escrituras Sagradas. Era isso, ok? A pessoa, tá? Escolhia um animal mais bonito, né? Porque se você, vamos supor que você estivesse naquela época hoje, e você tiver um rebanho muito grande, você não ia pegar a ovelha cega, a ovelha com câncer, com doença, para oferecer a Deus. É ou não é verdade? Deus, ele é o dono de tudo, ele merece o melhor. Então, escolhia-se a melhor ovelha, o melhor boi, o melhor novilho, e oferecia a Deus como oferta. Então, sacrifício, por que sacrifício? Porque tinha que matar um animal, sacrificar o animal, tá? Então, muitos pastores usam, como as pessoas, 99% das pessoas que chegam na igreja, elas não conhecem a Bíblia, não conhecem as Escrituras, então elas ficam a mercê de serem enganadas por esses pastores, tá? Você viu agora exatamente como era a oferta, como era um sacrifício da Bíblia. Não tem nada a ver com sacrificar todos os bens que a pessoa tem, carro, casa, nada. Davi não sacrificou o palácio dele para Deus, não, de modo algum. Jó, tampouco. Abraão ofereceu um carneiro para Deus. É lógico que depois ele fez outras ofertas, mas, gente, não tem nada a ver com o sacrifício que é ensinado nessas igrejas. Eles induzem as pessoas a venderem moto, carro, terreno, a sacrificarem um 13º, um mês de salário, uma grande oferta. E eu já ouvi alguns casos que tem pessoas que deram tudo e ficaram morando de favor, tá, gente? Isso, sinceramente, tá? Se você fez isso, se você participou disso, eu digo a você, com uma dor no meu coração, de que você foi enganado, você foi enganada, tá? Eu lamento isso porque eu fiz parte dessas igrejas, conhecia o Senhor Jesus nessas igrejas, mas eu não concordo com esse tipo de coisas que é feito, tá? Agora vamos mais adiante, ok? E você vai entender que isso não é nada novo. Isso que acontece hoje já é bem antigo, tá bom? Continue vendo esse vídeo, tá? Como eu disse, vai ter no máximo 30 minutos e você vai entender tudo, ok? Isso não é novo, isso que acontece hoje. Esse comércio com a palavra de Deus já é bem antigo, tá? E preste atenção no livro de Malaquias. O livro de Malaquias é o último livro antes do Novo Testamento, tá? Antes do livro de Mateus, é Malaquias. Malaquias 2, capítulo 7. Preste atenção. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento,
e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução, tendes feito tropeçar a muitos. Gente, naquela época, só para você ter ideia, isso daqui aconteceu aproximadamente 400 anos, 450 anos antes do Senhor Jesus Cristo nascer. E os sacerdotes, os líderes, os pastores, digamos, daquela época, eles criaram novas doutrinas, novas instruções e estavam levando o povo a tropeçar. Porque se eles continuassem ensinando a palavra como ela é, as escrituras como ela é, sem acrescentar mais nada, o povo estaria andando corretamente. Mas eles criavam novas doutrinas e com isso faziam o povo tropeçar nelas, tá? Cair. Ok? Isso 450 anos aproximadamente antes do Senhor Jesus Cristo nascer. Só para você ter uma ideia de que aquilo que nós vemos hoje não é nada, não é nenhuma novidade, não é nada novo, já existia antes do Senhor Jesus Cristo nascer, ok? Agora, mais um versículo, presta atenção, agora esse é mais forte ainda. Foi escrito mais ou menos, os acontecimentos se deram mais ou menos 700 anos antes do Senhor Jesus Cristo nascer, tá? E olha o que acontecia entre os líderes do povo, os sacerdotes, os profetas, os chefes do povo. Olha só o que acontecia. Eias, agora no capítulo de número 3, o versículo de número 5. Preste atenção. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Agora preste atenção aqui, versículo de número 11. Olha só. Os seus cabeças, ou seja, os cabeças do povo, os líderes, dão as sentenças por suborno, por propina. É isso mesmo que você está ouvindo. 700 anos antes de Cristo, líderes que conheciam as Escrituras, que conheciam a palavra, olha o que eles faziam. Os cabeças do povo davam as sentenças dos casos por suborno. Alguém oferecia uma propina e o líder do povo naquela época favorecia essa pessoa por causa disso, tá? Então, tudo que você vê hoje não é nada novo, tá? É bem antigo, é o ser humano, infelizmente. Olha só o que diz aqui também. Os seus sacerdotes, aqueles que serviam diante do povo, olha só, ensinam por interesse, tá? Então, os sacerdotes daquela época não ensinavam por amor, por obediência a Deus, pela palavra de Deus, mas por interesse, por algo em troca daquilo que eles estavam fazendo, tá? E os seus profetas adivinham, ou seja, traziam as revelações deles por dinheiro, tá? Seus profetas traziam os profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de vós, nenhum mal nos sobrevirá. Gente, não fique surpreso com o que acontece hoje, com o comércio que é feito com a palavra de Deus, tá? Eu vou explicar para vocês por que é feito isso, por que esses pastores fazem isso, tá? E para finalizar essa parte agora, vamos dar uma olhada lá no segundo livro de Pedro, o capítulo de número 2, ok? Segundo livro de Pedro, o capítulo de número 2, o versículo de número 3. Gente, isso daqui que eu vou ler agora, acontecia na mesma época dos apóstolos. Os apóstolos começaram a pregar a palavra de Deus e isso daqui que eu vou ler agora acontecia nessa época, tá? Versículo
capítulo 2, versículo 3. Diz assim: também, movidos por avareza, movidos por ganância, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Gente, então, o apóstolo Pedro, ele estava falando aqui sobre pastores, sobre líderes, que, movidos de ganância, movidos de avareza, farão comércio do povo, tá? Então, é exatamente isso que nós vemos hoje, tá? Campanhas de sacrifício e outras coisas também, tá bom? Eu vou gravar um vídeo em breve falando sobre outros tipos de campanhas, sobre votos, propósitos, tá? Em breve vai estar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? E você vai saber, conhecer tudo a respeito disso, ok? Eu vou falar sobre isso, tá? Acompanhe esse próximo vídeo, mas para concluir aqui, nós compreendemos como era o sacrifício da Bíblia, diferente desse que é pregado nas igrejas, tá? Entendemos que não é nada novo, ok? É algo que já existia há muito tempo atrás. E alguém pode dizer o seguinte: eles expulsam demônios, eles falam em outras línguas, falam em línguas. Quando eles oram, as pessoas são curadas, são libertas. Você precisa ler mais a Bíblia, tá? Todos nós precisamos ler mais as Escrituras. A nossa salvação eterna depende disso. Aquilo de mais precioso na vida depende disso, do nosso conhecimento da palavra e da nossa obediência a ela, tá? Então, vamos ler mais a Bíblia. Eu digo a vocês o seguinte, que se um pastor ele estiver em adultério, digamos assim, vamos supor que ele acabou de matar uma pessoa, aí ele chega na igreja para fazer a reunião. Eu digo a você que na reunião os demônios vão manifestar, na reunião que ele vai fazer. Se ele orar para as pessoas serem curadas, vão aparecer pessoas curadas. Se ele orar e falar em outras línguas, ele vai falar. Porque você vai entender isso agora, tá? O porquê disso. No livro de Romanos, capítulo 11, versículo 29. Olha o que está escrito. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos, capítulo 11, versículo de número 29. Então, aqui está explicado, tá? O que significa a palavra irrevogável? Nós sabemos que revogar significa anular, significa desfazer, excluir. E irrevogável é aquilo que não se pode anular, aquilo que não se pode excluir, tá? Então, o que isso quer dizer? O que isso representa? Que os dons e a vocação que Deus ele dá para uma pessoa são irrevogáveis, ok? Deus ele não tira da pessoa, tá? Ainda que ela esteja no mais grave pecado, ela vai continuar expulsando demônios, ela vai continuar fazendo a obra de Deus, tá? Então, é por isso que você vê nessas igrejas os demônios manifestando. Se eles orarem, pessoas serão curadas. É por isso, tá bom? Basicamente por isso. Os dons, quando Deus dá para uma pessoa, ele não revoga, são irrevogáveis, tá? Então é por isso que você vê nessas igrejas ainda os demônios manifestando, tá? E as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, eles pregam a palavra de Deus, o batismo nas águas, o arrependimento dos pecados. Eu não estou dizendo isso, que eles não pregam a palavra de Deus. Eu estou dizendo que quando chega na hora das ofertas, dos dízimos, aí começa as doutrinas que eles criaram com o objetivo unicamente de arrecadar mais dinheiro. Como nós lemos aqui, movidos por ganância, farão comércio de vós.
o líder dessas igrejas, tá? Ele tem um interesse pessoal dele e para alcançar esse interesse, esse objetivo, ele, ele precisa de mais dinheiro, né? Ele precisa de mais recursos. Então é por isso que ele faz isso, tá? É para o objetivo unicamente de arrecadar cada vez mais dinheiro, tá? E outros pastores aderiram a isso. 2% de 100% das igrejas hoje fazem isso. Mas só para você ter uma ideia, nos primeiros 10 anos que esses homens estavam pregando a palavra de Deus, não tinha, se você pegar a história dessas igrejas, não havia essas campanhas de sacrifício e outras tantas campanhas que eles fazem. Isso só para você ver mesmo que é algo que eles criaram no meio do caminho. Em algum momento eles se desviaram e acabaram começaram a fazer esse tipo de coisa com o povo. O mais prejudicado mesmo é o povo, que não, não conhece as escrituras e acha que porque porque alguém expulsa um demônio, porque ele está num templo, numa igreja, que tudo que sai da boca dele 100% é verdadeiro. Não é bem assim, tá? Eu provei aqui para vocês como era o sacrifício da época da Bíblia e como é hoje. E, gente, esses caras, esses pastores, eles são profissionais naquilo que fazem, tá? Eu trabalhava numa empresa de vendas e nós tínhamos técnicas, argumentos, maneiras de convencer uma pessoa que não queria comprar um produto para ela comprar aquele produto. Nós tínhamos um método que era praticamente infalível de fazer isso. A pessoa não queria comprar o produto, mas quando nós convencíamos ela, ela acabava comprando, tá? Então, esses caras, eles são profissionais naquilo que fazem. Eles passam o dia todo pensando como vão tirar das pessoas dinheiro, tá? Então, a tática mais usada deles são os próprios problemas das pessoas. Gente, isso é muita maldade que esses homens fazem com essas pessoas. Eu, eu, eu vi uma mulher esses dias dando um depoimento numa outra igreja e ela dizia que fez parte durante muitos anos de uma determinada igreja e que deu tudo o que ela tinha na igreja, tudo, e ficou sem nada, passando por necessidade. Aí eu vi aquilo e falei, meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que gravar algum vídeo. Eu não posso me omitir com o que eu sei da Bíblia Sagrada, das Escrituras, eu não posso omitir vendo as pessoas sofrerem com isso, tá? E aquela mulher, ela deu tudo o que tinha, acreditando na promessa que o pastor tinha feito para ela, de que ela seria curada, seria liberta, ia prosperar. Gente, as coisas com Deus não funcionam dessa forma. Eu pergunto a vocês, qual foi o sacrifício, o que a mulher do fluxo de sangue, uma passagem muito conhecida na Bíblia, o que foi que a mulher do fluxo de sangue, ela deu, ela teve que vender para ser curada do fluxo de sangue? Nada, absolutamente nada, se você conhece a história. Aliás, ela tinha perdido tudo, pagando os médicos na esperança de que eles iriam solucionar o problema do fluxo de sangue dela. Mas quando ela agiu com fé, ela recebeu a cura, um milagre de Deus, de graça, de graça. Ela não teve que fazer nenhum sacrifício para ser curada, para ser liberta. O centurião, ele tinha um servo que estava à beira da morte, doente e violentamente atormentado. E eu pergunto a você, o que foi que ele deu para Jesus em troca
do milagre, da cura na vida do servo dele, do empregado dele? Nada. Gente, todo e qualquer milagre de Deus é de graça. Você não precisa dar nada em troca para Deus, para receber qualquer bênção, qualquer milagre, tá? Outros casos, tantas outras pessoas que foram curadas, que foram libertas de demônios e não tiveram que dar nada em troca por isso, tá? Uma coisa é o dízimo, são as ofertas, tá? Deus é tão bom que Ele determinou que as pessoas devolvessem o dízimo, todos, até o pastor, até o sacerdote, todos, devolvessem o dízimo e as ofertas voluntárias, tá? De acordo com a renda, de acordo com os bens que a pessoa tem, não tudo, tá? Como eu já falei aqui nesse vídeo. Deus é tão bom que Ele já ordenou as pessoas a darem o dízimo e as ofertas para manter a igreja. E para você ter uma ideia de que esses pastores são tão gulosos, estão tão longe do caminho, da presença de Deus, que eles não se satisfazem com isso. Eles querem mais das pessoas, eles querem tudo, tudo, absolutamente tudo, tá? E o endemoniado de Gadara, ele vivia no meio dos sepulcros, ele vivia no cemitério. E eu pergunto a você, o que foi que ele deu para o Senhor Jesus curar ele, libertar ele dos demônios? Nada. Gente, todos os milagres de Deus são gratuitos. Uma coisa, como eu disse, são os dízimos, são as ofertas, servem para manter a obra de Deus, a igreja de portas abertas, tá? Naquela época era necessário. Eu também vou falar sobre o dízimo e as ofertas em outro vídeo, mas faz parte da Bíblia, está nas Escrituras Sagradas. Do jeito que está aqui tem que ser feito, tá? Não do jeito que muitos inventam por aí, tá? E outra coisa são essas doutrinas que são criadas com o único intuito de arrancar os bens, o dinheiro do povo, ok? Isso é muito triste de saber que até hoje acontece isso, tá? E para você ter uma ideia, todos os milagres do Senhor, de Deus, são de graça. Eu vou te provar isso agora na própria Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos. Romanos, tá? Romanos fica depois do livro de Atos. Romanos, o capítulo é o de número 8. Olha só como todos os milagres de Deus são de graça. Você não precisa dar nada em troca para receber, tá? Olha só, Romanos, o capítulo de número 8, o versículo é o de número 32, que diz assim: aqui está se referindo a Deus, aquele Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Presta atenção nessa palavra, graciosamente. O que isso quer dizer? De graça. Graciosamente, de graça. Você não precisa comprar nada de Deus. Ele te dá de graça. Basta você ter fé, basta você confiar que Ele te dá de graça, tá? Você não precisa vender os seus bens, os bens que o próprio Deus te deu, ok? Você não precisa se desfazer deles. Isso é fazer comércio com a palavra de Deus, tá? E alguém pode perguntar assim: apóstolo, isso vai ficar de graça? Esses pastores desviados vão continuar agindo assim e vai ficar de graça? Vai ficar por isso mesmo? Eu digo a você que não. Nada, absolutamente nada diante de Deus fica de graça, tá? Olha só o que diz lá o livro de Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23.
Mateus 7, 22 e 23. Diz assim: muitos, está se referindo a aqueles que conhecem a palavra de Deus e não praticam. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Olha aqui, está falando de pastores, viu? Daqueles que fazem a obra de Deus. Não temos expelido demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha o que Jesus diz para eles. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Os que praticam iniquidade significa pecado, tá? Erro. Aquele que conhece a palavra de Deus e continua na prática do pecado, a punição para essa pessoa é mais grave do que para aquele que não conhece, tá? Então, nada fica de graça. Se o pastor ou qualquer outro não se arrepende, essa palavra diz a respeito dele, viu? Muitos naquele dia hão de me dizer: não expulsamos demônios no teu nome, não fizemos muitos milagres. Aí Jesus diz explicitamente para eles: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos para onde? Para o inferno. Essa é a punição. E não existe punição mais grave do que essa. Alguém também pode dizer, e lá no livro de Atos, onde as pessoas vendiam as suas propriedades e entregavam aos apóstolos o dinheiro. Gente, se você ler o livro de Atos inteiro, o capítulo 4 inteiro, você vai ver que aquilo era uma obra social que os apóstolos faziam, que eles estavam encarregados de fazer, tá? Como assim uma obra social? Eles estavam pregando a palavra de Deus, falando de Jesus, e muitas pessoas iam se convertendo, iam aceitando o Senhor Jesus como Salvador. E conhecendo o Evangelho, tá? Conhecendo o Senhor Jesus, Jesus ele ensinava sobre ajudar os necessitados, os pobres. Então, aquelas pessoas que se convertiam, que tinham muitas propriedades, que tinham muitos bens, elas vendiam um bem que ela tinha, um terreno, vamos supor, tá? Ela não ia vender tudo para ficar em necessidade também, né? Então, elas vendiam alguma propriedade que elas tinham e entregavam para os apóstolos repartirem entre aquelas pessoas que tinham necessidade na igreja, tá? Muitas pessoas tinham muitos ricos naquela época, mas também tinham muitos pobres, pessoas que não tinham nem o que comer. Então, os que tinham muito ajudavam os que tinham pouco, tá? Ou os que não tinham nada. E se você ler o livro de Atos inteiro, você vai ver que depois os apóstolos, os pregadores da palavra, eles deixaram uma pessoa encarregada de fazer isso, porque eles chegaram à conclusão que aquilo que eles estavam fazendo estava atrapalhando a pregação do Evangelho. E eles foram ordenados por Deus, chamados para fazer a obra de Deus, para pregar o Evangelho, salvar almas. E eles deixaram uma outra pessoa encarregada de fazer isso, tá? Mas alguém pode dizer também, e o jovem rico, que o Senhor Jesus mandou ele vender tudo que ele tinha? Gente, você precisa ler todo o contexto, todo o capítulo. Não seja levado por uma pessoa que só pega um versículo da Bíblia e usa ela para alguma finalidade, algum objetivo. Você tem que conhecer todo o versículo, todo o capítulo, todo o contexto, ok? E você vai ver que aquele jovem, ele tinha o coração muito apegado ao dinheiro. Ele pergunta para Jesus:
O que eu devo fazer para herdar a salvação eterna? Ele começou bem. Ele, ele demonstrou para Jesus que só tinha interesse nisso, em ser salvo por Deus, em ter a vida eterna. Mas aí Jesus analisou ele, e como Jesus conhece o coração e sabe tudo a nosso respeito, se nós somos apegados ao dinheiro ou não, ele viu que aquele jovem era apegado ao dinheiro, tá? Tanto que ele vai falar, o próprio Senhor Jesus vai falar isso depois. E ele falou, olha, você quer ser salvo mesmo? Você tem que vender tudo que você tem e dar aos pobres, tá? Jesus não mandou ele dar na igreja. Ele mandou dar aos pobres, ok? E terás um tesouro no reino de Deus, Jesus concluiu, tá? E só para você ver aquilo que eu estou falando, depois que Jesus disse isso, aquele jovem saiu triste, cabeça baixa, porque ele era dono de muitas propriedades, muito rico. E Jesus viu no coração dele que ele precisava fazer isso para ser salvo. E, gente, foi Jesus que falou isso para ele. Nenhum pastor, nenhum sacerdote conhece o interior de uma pessoa. Só Deus mesmo. Só Deus tem essa autonomia, essa capacidade de dizer, olha, você precisa fazer isso para ser salvo. Você precisa abandonar isso ou aquilo para ser salvo. E tantos outros versículos que eu poderia citar aqui, tá? Mas a verdade é que esses pastores, eles usam qualquer tipo de versículo para levar as pessoas a darem tudo que tem na igreja. É isso mesmo. Eles usam até a passagem que Jesus morreu na cruz, que Jesus se sacrificou para induzir o povo ao erro, né? Assim como Jesus deu tudo o que ele tinha por nós, assim também você tem que dar tudo o que você tem. Gente, que absurdo, que absurdo. E como as pessoas não conhecem a Bíblia, não conhecem as Escrituras, e eu digo que é um erro também, tá? Porque se você não conhece, você está sujeito a isso, elas acabam sendo literalmente enganadas, tá? Enganadas. Então, era isso que eu tinha para dizer, tá? Acompanhe esse vídeo, compartilhe se você acha que vai ajudar alguém. Como eu disse lá no início, não abandone a presença de Deus por nada nesse mundo. Se você tem a presença de Deus na sua vida, você tem aquele que é o mais precioso de todos na sua vida. Então, independente daquilo que você ouviu aqui, não abandone a presença de Deus. Isso não é nenhuma novidade o que acontece hoje. Se acontecia na época de Jesus, antes de Jesus, 700 e poucos anos antes de Jesus, imagina hoje. Imagina hoje, tá? Eu acabei estendendo esse vídeo, mas eu espero que você tenha compreendido, tá bom? E acompanhe nossos próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.